Agora, olha só, incomodado com pedidos para retirar a candidatura, o pedetista Ciro Gomes rechaçou a hipótese e disse que irá até o fim. É isso, Paulinha? Vai continuar, não vai tirar aí a sua pré-candidatura. Houve um movimento, a gente até questionou isso aqui ontem, né? Em relação às pesquisas que, por exemplo, tiram o nome do Ciro, tiram o nome do Dória, quem seria beneficiado. Aí, às vezes, vê-se ali o quê? Que o Lula chega a 50%, 51% da intenção de voto. Então, ficou-se falando um pouco disso nas redes sociais e o Ciro achou bom endereçar, mesmo porque tem pré-candidato a governador ali dentro do PDT, que é próximo do Lula, né? Tem o Rodrigo Neves do Rio de Janeiro, o Everton Costa, tem o Miguel Correia Júnior. A própria direção do partido foi sondada por petistas, mas como o Guga trouxe aqui, tem ali o Carlos Lupe do lado do Ciro garantindo essa candidatura. E o Ciro fez um vídeo, colocou lá nas redes sociais. A gente vai assistir aí a 2 segmentos desse vídeo. No primeiro, ele diz o que aconteceria sem a candidatura dele. Coisa que não vai acontecer, tá? Que ele vai ser candidato sim. Vamos conferir. Sem a minha candidatura, a tal polarização odienta aumentaria muito em um momento em que Lula estagnou ou cai e Bolsonaro se sustenta ou cresce. Porque a resiliência do genocida é muito menos ilógica do que aparenta e está fortemente ancorada, presta atenção, no antipetismo. Só isso explica por que um presidente que não governa, que não consegue controlar a inflação, o desemprego, a corrupção, a fome, a miséria, a destruição da Amazônia, a pandemia trágica, permanece dramaticamente competitivo. Isso só ocorre unicamente porque a sombra do Lula e do petismo escurecem o cenário, travam temporariamente, espere um pouco para ver, o debate e a percepção de que há alternativas. Mesmo que pensem e queiram o contrário, estas forças estão se transformando num verdadeiro risco para a democracia. Estas sombras obscurecem o debate porque não apresentam nenhuma proposta, repetem alianças nefastas, não fazem nenhuma autocrítica e só pensam em conchavo e aniquilamento de outras candidaturas autênticas, como a minha quer ser. E ele mandou um recado também para o pessoal da campanha do Lula. Vamos conferir. Sinceramente, eu só vejo uma remota saída para o lulismo. Muda agora o eixo da campanha, faça uma autocrítica e não insista em falsas soluções. Somente assim ajudariam o Brasil e não se colocariam mais uma vez como um risco para a democracia. Para mim, ao contrário, há um caminho sem limite de crescimento, porque eu tenho programa, tenho passado limpo e uma infatigável, escuta aí, disposição para a luta. Eu devo isso ao povo brasileiro, porque Ciro deve isso ao povo brasileiro e a gente quer saber o que é que os nossos comentaristas pensam sobre isso. Infatigável, meu caro Guga Noblar. Infatigável. Agora, só o tweet que eu queria fazer sobre o comentário lá anterior que a gente tá... Bom, vamos pro Ciro. Pode seguir. Para de roçar. Não, eu ia falar do teto de gastos, enfim, mas é porque eu não queria voltar. Joga dentro. Comentarista o teto de gastos, lugar. o Ciro Gomes é mais um que quer romper o teto de gastos, mas vocês disseram que o teto de gastos é rompido pela esquerda. E a verdade é que Jair Bolsonaro vai deixar uma dívida de 500 bilhões ano que vem. Ele já arrombou. Pandemia, não, ano que vem. Não existe teto de gastos. Não existe, já foi arrombado pela direita. E quem fez um discurso de arrombar foram os militares desenvolvimentistas, junto com o Rogério Marinho, que é ministro do Bolsonaro, que queria arrombar o teto de gastos. Então dizer que é da esquerda, não. Tem Ciro Gomes, tem Bolsonaro, tem militar, tem muita gente interessada em arrombar o teto. A diferença é que o Lula quer arrombar, ele falou que só vai derrubar o teto de gastos se tiver receita, e não aumentando a dívida do orçamento, como o Bolsonaro fez. O Ciro Gomes, você acha que o Lula consegue tirar ele do páreo? O Ciro Gomes, ele bateu o pé. O Ciro Gomes, o que está acontecendo? Está tendo um movimento contra o Ciro Gomes, tocado pelo PT, para tentar limar a candidatura dele. Então ele precisa fazer o movimento contrário. Essa é a reação do Ciro Gomes. Ontem teve essa narrativa. Ciro Gomes pode retirar a candidatura porque o PT está avançando contra as alianças do Ciro no Rio de Janeiro. O PT quer formar uma aliança com o PDT no Rio de Janeiro e está tentando formar uma aliança com o PDT também no Maranhão e no próprio Ceará, que eles já são aliados. O PT quer
minar a força do Ciro lá, colocando como candidata ao governo pelo PDT a Isolda, que era vice do Camilo Santana, que era um petista que governou o Estado até o ano passado. Então, até a última eleição. Então, a gente sabe que o PT está nessa jogada. Eles querem retirar o Ciro. Eles acreditam e dizem as pesquisas que quase metade dos votos do Ciro migrariam para o Lula. Ele tem hoje 46, segundo algumas pesquisas, ele poderia ir para 50 e vencer no primeiro turno. Mas Ciro vai continuar persistindo nessa e hoje a jogada dele é isso. É bater o pé e é brigar pelo direito de ser candidato. Ele está fazendo, enfim, estratégia política. Ele briga para ser candidato tem 20 anos. A profissão do Ciro Gomes é de 4 em 4 anos brigar para ser candidato, sendo que todo mundo sabe que ele sempre vai fracassar, sendo que todo mundo sabe que ele sempre vai ser um satélite do lulopetismo no final, que no segundo turno ele nunca chega sequer ao segundo turno, e em todo o segundo turno ele apoia o Lula ou um candidato apoiado pelo lulopetismo. É muito simples. A profissão dele é ser um eterno candidato. Igual e por que ele permanece nessa profissão? Porque ele se transformou numa figura folclórica. Ele distribui desaforos, impropérios, teorias econômicas mirabolantes que quase ninguém entende, mas tem a ver com controle social. É uma figura que flerta com o conservadorismo, flerta com o esquerdismo e flerta de maneira franca com o oportunismo. É um homem sem chances, porque todo mundo enxerga no Ciro como um candidato substituto de Lula, um candidato enviesadamente alternativo a Lula, mas que é parte da esquerda brasileira, e a esquerda brasileira é totalmente centralizada pelo lulopetismo. Tanto mais agora que o próprio Lula foi absolvido de maneira absolutamente injusta, maluca e insana, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e encarna exatamente a aspiração máxima da esquerda. Ou seja, Ciro Gomes é um simples coadjuvante, a ponto de ter mendigado um cargo no Lula e, sabendo que Lula é um corrupto, diz que Lula é um democrata, ele faz uma crítica, mas ele assopra depois. Lula é um democrata, mas Bolsonaro é um genocida fascista. Ou seja, esse é o ensaio, mais uma vez, pela milésima vez, de que o Ciro Gomes vai apoiar o lulopetismo, querendo dar um ajuste no discurso do Lula, querendo melhorar a candidatura, filtrar a candidatura do Lula, para que depois apoie e mendigue o carguinho, como ele sempre fez há 20 anos. Esse voto do Ciro, há anos ele não trabalha com o Lula. Candidato ia pro Lula, né? Ou seja, ele sendo candidato é ruim pro Lula. Bom, antes de responder sobre isso do Ciro, eu só queria responder aqui meu coleguinha e falar que ele ignora essa pandemia, meu coleguinha de bancada, a pandemia, os milhões que o governo federal teve que desembolsar para mandar para os estados e municípios, e que muito desse dinheiro foi desviado e não foi colocado em prática onde tinha que ter sido colocado. Então, você ignora isso, aí é muito fácil falar aí dessa dívida. Diferente do PT, que deixou dívida porque roubou mesmo, né? O governo federal roubou. Fez um orçamento O Bolsonaro secreto. não, o Bolsonaro teve que enviar para combater a pandemia. Agora, respondendo sobre o Ciro, Paulo, ontem, o que eu falei, sim, uma parte dos votos iria para a esquerda, mas alguns iriam para a direita. Conheço várias pessoas que, infelizmente, não têm muito conhecimento sobre política e ainda insistem em falar que o Ciro é uma pessoa de direita, sendo que as pautas, né, as bandeiras que ele defende é completamente contra tudo que a direita defende. E, mais uma vez, a Soenan, né, como fala que eu falei nos programas anteriores que a eleição esse ano seria muito parecida com a eleição de 2018. Seria Bolsonaro, Lula e Ciro no terceiro colocado. E parece que esse cenário se desenha, né, cada vez mais para ser isso mesmo. O Ciro vai ser muito difícil sair dessa jogada eleitoral desse ano. E as pautas que ele defende afastam completamente as pessoas, os liberais, né? A direita conservadora, a direita liberal, porque a primeira pauta dele é reestatizar a Petrobras. Ele quer controlar os preços dos combustíveis. A gente viu no governo Dilma que querer controlar essas coisas não dá certo, afunda, né, o país e faz com que o valor aumente. E quem paga a conta é o brasileiro. Então, as pessoas estão cientes disso, que ele quer o quê? Colocar o poder, mais uma vez, igual o PT, igual o PSOL, igual esses partidos de esquerda, inflar cada vez mais o Estado, que o Estado retenha todo o poder. E o brasileiro não quer isso. Já vimos na prática que isso não dá certo, gente.